Deputado Raimundo da Sora, o senhor foi citado como testemunha. Nós fizemos uma pergunta ao doutor Edivaldo se ele absolveria Plínio Lemos da morte de Félix Araújo. E ele então respondeu que teve uma conversa longa com o falecido ex-prefeito Plínio Lemos, juntamente com o senhor, e foi levado a Plínio Lemos por suas mãos para esse diálogo, e foi depois desta conversa que ele se convenceu que Plínio não tinha nada a ver com a morte de Félix Araújo, nem muito menos ter mando matar aquele saudoso líder político campinense. O senhor também absolve Plínio Lemos de qualquer implicação na morte de Félix Araújo? Esta é uma pergunta delicada, quase que mais do que delicada. É uma pergunta sensibilíssima. Você sabe que nós temos que dar testemunho histórico, porque já somos, de certo modo, a posteridade em relação a Félix Araújo. Eu era secretário de Plínio Lemos, o principal secretário da prefeitura, ao tempo da tragédia. Um sicário da democracia, um bandido, destruiu Félix. Ele passou 14 dias na casa de saúde do doutor Brasileiro. Ainda hoje é uma emoção renovada evocar aquele tempo. O povo na rua, mães, irmãs, noivas, rezando pela salvação do poeta. A imprensa, a cada minuto, particularmente a Rádio Borborema, dando boletins. Ora melhorava, ora piorava. A expectativa da operação salvadora ou não. O ódio generalizado. O prefeito Plínio Lemos execrado pela opinião pública. Porque o bandido João Madeira, trazido para a Paraíba por Rogério Martins e colocado na prefeitura de Campina Grande por Pedro Sabino, esse assassino, depois de atingir Félix, correr ali da Marcial Pinheiro, onde hoje é a Associação Comercial, e se homiziara na João da Mata, casa oficial do prefeito. E dali só saíra trancado num banheiro por interferência de Wilmar Arruda, Zé Arruda e muitos homens desta cidade. Então, a consciência geral era de que Plínio tinha responsabilidade pela morte de Félix. Eu tive um encontro inesquecível com o maior líder da oposição campinense naquele momento, o doutor Elpidio de Almeida. O doutor Elpidio elegera Plínio, até por imposição. E depois, Plínio não honrara essa indicação. E o doutor Elpidio reagiu, criando uma grande força de opugnação a tudo que Plínio fizesse que não consultasse o interesse público. Eu tive um encontro com o doutor Elpidio, ali na rua Getúlio Vargas, na casa da mãe de Félix Araújo. Veja a confiança que eu, secretário da prefeitura de Campina Grande, secretário do prefeito, inspirava ao povo, a ponto do seu maior líder admitir uma conferência comigo. E eu fui. Lá o doutor Elpidio me disse: Asfora, eu sei que você é um homem honesto. Sei. Você me combateu, você já se voltou contra mim, você já foi meu amigo e eu nunca vi um deslize na sua vida. Agora saia da prefeitura.
para mostrar que não tem conivência com esse terrível crime contra a inocência de Félix. Mário Araújo, presente, me entregou um bilhete. Disse: você chorou quando Félix foi atingido. Demonstre agora que as suas lágrimas não eram de crocodilo. Peça demissão do cargo de secretário. 2 meses antes, Félix me mandara um bilhete, me chamando de idealista solitário, e que ele iria criar um impeachment do prefeito e que não gostaria de me ver chafurdando naquele lamaçal de corrupção e dilapidação dos dinheiros públicos. Tudo isso eu ouvi, e tudo isso me voltou na hora em que eu tinha a suprema fortuna de estar diante do Dr. Elpidio de Almeida. Para que vocês de agora sintam o que foi aquela minha entrevista, eu tinha 22 anos de idade. E então eu disse ao Dr. Elpidio: se agora eu pedisse exoneração do cargo de secretário, eu estaria coonestando a acusação contra o Dr. Plínio de que ele foi o autor intelectual desse assassinato. E eu não tenho elementos para isso. E ainda agora eu digo a vocês, jornalistas, nessa entrevista dentro da minha casa, eu ainda não tenho elementos para acusar Plínio Lemos. Félix Araújo, um vereador como nunca mais se verá nesta cidade, a não ser que um novo fenômeno surja, era um homem de inteligência prodigiosa, mas de conclusões apressadas em relação aos acontecimentos políticos. Ele me chamou, ele próprio na casa dele, no fim da João da Mata, e me disse, ele me tratava assim: meu poeta, está aqui a prova da corrupção da administração do prefeito. 2 duplicatas pagas pelo mesmo serviço de calçamento. Eu disse: me dê esses dados. Naquele tempo não havia xerox. E Félix me confiou o próprio documento. Incontinente, eu parti para o prefeito Plínio Lemos. Pedi audiência reservada na casa dele, na presença da mulher, porque aquilo me parecia uma denúncia gravíssima. Disse: doutor Plínio, me explique isso. Ele imediatamente mandou chamar Osmário Lacer, que era um dos assessores das finanças, porque eu recusei a presença de Antônio Lucena, que era o secretário da Fazenda, porque quando o Félix pediu a documentação da prefeitura para ser examinada na Câmara, uma noite eu cheguei lá e Antônio Lucena estava mandando que os seus auxiliares misturassem toda a documentação. Havia montes de papéis com quase 50 centímetros de altura. Ele mandava que a tesoura cortasse, emboloava tudo. E eu vi um verdadeiro carnaval, uma verdadeira pândega. Chamei-o de irresponsável, disse que aquilo não era a forma de se tratar a coisa pública. Por isso, Antônio Lucena não foi me explicar, mas Osmário veio. E o doutor Plínio Lemos me explicou assim: olha, esse episódio vai ser resumido. Eu digo: então me conte. Porque naquele momento eu dava toda a credibilidade a Félix. Félix era puro. Félix era rigorosamente puro. Não caluniaria por causa alguma. E hoje eu estou convencido de que ele só conheceu um amor: o do povo. E o de Dr. Elpidio de Almeida, que encarnava o povo. Mas Dr. Plínio me disse: há um empreiteiro de obras públicas
aqui, Mané Varela, que fez esse trecho de calçamento ao tempo da gestão de Pedro Sabino. Pedro Sabino autorizou o empenho, mas Mané Varela não quis receber esse dinheiro ainda na gestão de Pedro Sabino, porque sabidamente queria continuar a ser empreiteiro da prefeitura ao tempo do Dr. Plínio, que ia sucedê-lo, porque Pedro Sabino ficou num mandato de transição, que o Dr. Elpidio se recusou a passar o mandato a Plínio. O Dr. Elpidio deixou para lá, Pedro Sabino assumiu aqueles dias, contratou algumas obras, entre as quais essa, e Pedro Sabino deu a sua assinatura ao empenho. Mané Varela não recebeu. Quando chegou da administração de Plínio, eu estou dizendo a explicação que Plínio me deu, Plínio fez questão de juntar os dois empenhos, mas só houve um pagamento, porque Plínio disse, foi a administração de Pedro Sabino, eu vou pagar, mas vou juntar com o meu empenho, e assinou. Eu voltei a Félix. Me lembro como se fosse agora. Já era tarde da noite. Eu disse, olha, Félix, o que está explicado pelo prefeito. Agora, até amanhã você me diga, à luz da contabilidade, se saíram 2 pagamentos. Se saíram verdadeiramente 2 pagamentos. Se Pedro Sabino pagou e se você pagou. Eu não disse você, disse o senhor. Entreguei isso a Félix. No outro dia de manhã, Protásio Ferreira, presidente da Câmara, foi à minha casa, que era do meu pai, e me disse, olha, você prestou um grande serviço, porque realmente nós fomos ver, não há 2 pagamentos. Então dou resposta a vocês. Não sei se houve corrupção, não sei se houve dilapidação de dinheiros públicos em relação a outros episódios administrativos. Em relação a esse que Félix se fixava nele profundamente, não houve. E aconteceu uma coisa curiosa. Félix, na cama da morte, insistiu, rompendo barreiras familiares, para me ver. E foi feito um artifício, de modo a que eu chegasse ao seu leito agonizante. E eu fui. E lá tive um diálogo com o meu poeta. Ele me pediu diligências para arranjar uma cadeira de rodas com Otaviano, um velho comerciante de minérios, cujos filhos estão aí, Otaviano Bezerra. E disse, meu poeta, fale com o senhor Otaviano para ele me ceder aquela cadeira de rodas. Eu estou morto daqui para baixo. E pôs a mão na barriga. Mas nós não somos jogadores de futebol, não é, poeta? Nós vivemos daqui para cima. E levantou o braço até a cabeça. O poeta chorou. É compreensível que eu tenha também chorado. E saí dali com uma consciência de que não faltei a minha amizade a ele, não faltaria a mim mesmo partindo para dar autores intelectuais da sua destruição. E hoje, tantos anos depois, amando muito a sua memória, tendo convivido, e essa é a minha maior revelação, tendo convivido com o Dr. Elpidio de Almeida, depois disso, nos últimos 6, 8 anos da morte do grande Dr. Elpidio, como membros da Comissão de Cultura do Centenário, nunca o Dr. Elpidio me recriminou o comportamento. E eu arremato para vocês. Se naquele tempo, no fragor da paixão, eu não me exonerei da prefeitura para não acusar levianamente ninguém, hoje, ainda sem os mesmos dados, eu posso acusar alguém? Deputado Raimundo Nossora, o senhor é muito amigo do ex-prefeito Williams Arruda. E o professor Williams Arruda, um brilhante advogado do nosso fórum,
fez a defesa prévia de João Madeira. E com base no laudo médico, dizia-me o doutor Williams Arruda, no Café São Brás do Calçadão, que o médico dissera que pelo balaço que Félix recebeu, houvera sido seccionada uma vértebra, diante da qual, diante desse fato, a pessoa ficava totalmente imobilizada para qualquer movimento. Então, o William Arruda levantou a tese na época de que antes de atingir Félix Araújo, João Madeira fora atingido por um balaço desferido antes por Félix. O senhor, que é testemunha da época, concorda também com esse laudo e com essa defesa prévia do Dr. William Arruda? Eu gostaria até que você copiasse isso e pusesse em imprensa. Félix Araújo vinha na direção de sua casa, na Marcel Pinheiro, tendo que transitar onde hoje é a Associação Comercial. Ele morava lá na João Lourenço Porto. Ali não havia Associação Comercial, era um terreno baldio. Hein? Não, ali no terreno onde é a Associação Comercial hoje, não existia, estava derrubada. Já havia preparativos para a construção da associação. Madeira era um homem alvo, de olhos verdes, de média estatura, mais gordo do que magro, e usava chapéu. Empunhava sempre um revólver imenso na cintura. Madeira foi em direção de Félix e interpelou Félix duramente sobre os acontecimentos do dia, que eram ataques à honra do prefeito Plínio Lemos, com os precedentes de William Tejo. Já havia em edições do Jornal de Campina ter taxado o ex-presidente Getúlio Vargas de bandido. E Getúlio Vargas tinha sido o presidente que indultou Madeira de vários crimes que ele praticara no interior de Pernambuco. Ele tinha uma adoração pelo presidente. Mas ele não tinha adoração por nada, ele era um bandido, ele era um sanguinário. Ele interpelou Félix duramente. E Félix reagiu com a dignidade de um representante do povo, que não daria satisfações a bandido, mesmo porque não podia dar satisfações a um bandido. Dito isso, Félix partiu a 3 passos para ingressar no interior de um táxi. Havia uma pracinha, uma frente lá para a esquina, não para a reitoria. 5 carros com a frente lá para a boate esquina. E eu era secretário de prefeitura e via muito lá do primeiro andar. Quando Félix entrou no carro, Madeira o arrastou pelas pernas, num golpe violentíssimo. E o arrastou de tal modo que Félix ficou deitado, de costas para o chão, com essa violência. Quando foi se levantando, Madeira o dominou pelos ombros e ficou como que a desejar espancá-lo e desmoralizá-lo. Nesse exato momento, Félix puxou um revólver. Félix, que nunca andara armado, mas como havia uma grande tensão, uma expectativa imensa em torno dessa fiscalização que ele fazia das contas da prefeitura, Fernando Arruda, amigo de Félix, tinha sido secretário de Educação de Plínio, rompera com Plínio, e que se transformou depois num advogado, hoje mora em São Paulo, casou
com Zetinha, filha de Pretinho, e que tem hoje filhas adoráveis. Fernando tinha emprestado esse revólver a Félix. Félix sacou verdadeiramente o revólver. Madeira, que era um bandido, um criminoso, consciente do que significava um revólver na mão de um contedor, sustentou-lhe o pulso de Félix. E ninguém pode dizer que Félix tenha atirado. A própria impulsão, a própria violência de Madeira para tomar o revólver de Félix pode ter feito o revólver ter disparado. E um tiro inicial de Félix atingiu a coxa de João Madeira. Então, ao ouvir o disparo, e evidentemente ou consequentemente o choque, a dor da infiltração do projetil na sua coxa, ele puxou o seu imenso revólver, abraçado que estava aos ombros de Félix frente a frente, colocou nas costas de Félix, na altura da espinha, e diabolicamente, como disse Petrônio de Figueiredo no enterro de Félix, como querendo dobrar a espinha de quem nunca se dobrou, acionou o gatilho. Região sensibilíssima, comprometida com o sistema nervoso, inclusive cerebral. Félix caiu, com as pernas trêmulas e subitamente mortas. O bandido João Madeira ainda teve tempo de ir apanhar o seu chapéu que rolara naquele entrevero físico com o Félix e caíra debaixo do táxi. Apanhou e saiu com o revólver na mão para o centro entre a Câmara e a Prefeitura. E a esse momento o povo já despertara, era mais ou menos entre meio-dia e 1h da tarde. Eu estava tomando banho em casa. O povo foi se juntando, como há qualquer conflito, até uma batida de carro, o povo junto. E ele, com o revólver em punho, saiu descendo pela Floriano Peixoto, de costas, de banda, com o revólver apontando para o povo. Foi até a esquina da recebedoria, o povo ainda o acossando. Saiu descendo no caminho da Praça da Ternura, alcançou a Vidal de Negreiros, foi pela João da Mata e trancou-se num banheiro externo da casa de Plínio Lemos. O povo socorreu Félix, houve uma comoção, uma compungência indescritíveis dentro da cidade. E hoje a gente precisa dizer à Paraíba que aquele trágico momento tragou uma das mais nobres formações da humanidade, porque Félix era universal no seu pensamento e na sua generosidade. E Campina Grande perdeu um santo. Eu peço perdão porque me investi muito no tempo e no que me ligava a Félix, mas estou bem, às ordens, meus queridos amigos. Eu peço perdão porque